Fala galera, e aí, beleza? Estádio Esquadrão, seu canal de notícias aqui de torcedor para torcedor, para a gente falar de Bahia. Hoje é dia de Bahia, viu? Nosso Bahia enfrenta hoje, ó, a equipe do Cuiabá, rodada 17 do Campeonato Brasileiro. E nós estamos aqui para a gente falar sobre essa rodada, sobre essa partida, né? Vamos falar aí. Cuiabá deve ter jogador voltando a jogar. Bahia tem estreia? Bahia tem modificação no ataque, né? Então, é sobre isso que a gente vai falar. Nós vamos falar aqui de algumas possíveis escalações. Eu vou botar uma das possíveis escalações, mas aí a gente conta com você, né? Claro, você chegou aqui. Se você quiser ajudar o nosso canal, você já é inscrito. Se não, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho das notificações. Gostando do nosso conteúdo, ó, deixa o like, deixa o joinha, compartilhe com seus amigos, né? Ajude a gente a crescer o nosso canal. Nós chegamos aí recentemente, uma semaninha, chegamos à marca dos 5.000 inscritos e agora, né, a gente está querendo mais e a gente depende de vocês, beleza? Deixa o like, deixa o joinha, compartilhe, ajude a gente a crescer o nosso canal aí. Valeu, um abraço e partiu falar de Bahia. Vamos lá, né? Vamos começar a falar do jogo Bahia e Cuiabá, jogo pela rodada 17, né? Cuiabá folgou durante a semana, Cuiabá vem de um empate, o Bahia jogou no meio da semana, o Bahia foi a Curitiba e venceu a equipe do Atlético Paranaense. Então, Cuiabá vem de um empate num jogo difícil contra o Flamengo, Bahia vem de um triunfo de um jogo também difícil, né? Contra a equipe do Atlético Paranaense. Os dois times aí brigam em duas posições distintas na tabela, né? Vamos só olhar aqui como estão as equipes, tá? Tá aí na tela. Então, os dois times, né? Eles brigam por posições distintas na tabela. Bahia tá lá brigando na parte de cima, posição do Bahia, quarta colocação. Hoje o Cuiabá, ele é o 16º, então o Bahia briga para se manter no G4. O Cuiabá, nesse momento, briga para sair do Z4. O Cuiabá vem de um empate, o Bahia vem de um triunfo. O Cuiabá vem de uma sequência aqui. Vamos lá. Sequência de 5 jogos, o Cuiabá não venceu nenhum, então 5 jogos sem vencer, com uma única derrota. Então, a sequência importante aqui do Cuiabá, só de empates, arrancando, perdendo pontos em casa e arrancando pontos fora. O Bahia, por outro lado, o Bahia tem 2 derrotas nesses 5 jogos e 5 triunfos, ou 3 triunfos, desculpa, né? Então, sendo que um triunfo aqui fora de casa, 2 triunfos em casa. O Bahia teve essa última sequência aqui, vocês sabem, é uma sequência de 2 jogos fora. Bahia uma semana fora. Cuiabá vem aqui de um jogo pesado contra o Flamengo e, claro, joga no meio da semana a Sul-Americana. Então, Cuiabá joga no Brasileiro, mas daqui, né, de Salvador, ele já viaja diretamente para fazer a preparação para a sua partida pela Sul-Americana no meio da semana. Então, 2 times aí que têm 2 visões distintas, né? E 2 times que vão se encontrar, né? Nesse campeonato, tá? Sobre esse encontro, né? Nós temos aí a grande pergunta do dia, se são zicados ou não. Os palpiteiros, né? Do GE, o pessoal do GE colocou aí, ó, 8-0, goleada para o Bahia, ninguém teve nem dúvida de um empate, né? Então, todos opinaram que o Bahia vence. E aí, claro, essa opção deles é, primeiro, por conta claro, retrospecto do Bahia. O Bahia ainda não perdeu pontos, não é nem perder partida, é pontos, nem empate o Bahia teve. Então, o Bahia ainda não perdeu pontos jogando na casa de apostas Arena Fonte Nova. E aí, os palpiteiros todos aqui, ó, deram 8-0 para o Bahia. A grande dúvida agora é a seguinte: será que esses caras estão zicando o nosso Bahia? Deixe nos comentários aí se essa galera tá zicando ou não o nosso Bahia. Mas o fato é isso aqui, ó. Todo mundo apostando, né, no triunfo do nosso esquadrão. Vamos lá. Então, vamos começar falando do Cuiabá. Partiu.
Vamos lá, começar a falar um pouco do Cuiabá, né? Para a gente falar um pouquinho do Cuiabá, vamos soltar algumas imagens aqui. Equipe do Cuiabá chegou em Salvador, não chegou, chegou quinta-feira e treinou em Salvador. Então, tá aí na tela para vocês, imagem dos treinos. O time do Cuiabá treina em Salvador e tem uma dúvida importante na equipe do Cuiabá. O técnico português, o Petit, ele reintegrou ao elenco o jogador Daverson. Então, grande dúvida aí, o grande comentário é a gente saber se o Daverson vai jogar ou não. O treinador Petit, ele tem apenas um único desfalque, né? De todo o elenco que ele tem, ele não vai poder contar com o lateral direito, né? Matheus Alexandre, que está se recuperando aí de uma lesão na coxa esquerda. Com isso, né? O técnico vai poder utilizar, fora isso, ele vai poder utilizar todos os jogadores que eles têm. Além disso, o Daverson ele foi reintegrado à equipe, né? O Daverson que tinha sido suspenso por questões disciplinares, voltou, estava treinando, mas fazia só o aquecimento e depois treinava em separado, né? E aí agora ele foi relacionado e ele viajou, está em Salvador com a equipe do Cuiabá, certo? Então, além disso aí, os jogadores que não puderam jogar na partida anterior estão todos disponibilizados. Aí a gente tem Felipe Augusto, André Luiz, Railan, todo mundo que retornou de suspensão automática. Ou seja, o treinador, o Petit, ele tem aí o time completo, né? Ele vai ter aí o time completo para jogar contra o Bahia. Com isso, né? Uma possível escalação do Petit é essa que está aqui na tela. Aí você vai, já digo logo a você, se você não concorda, se você acha que o time do Cuiabá vem com uma outra escalação, você já chega nos comentários e coloca. No gol a gente vai ter Walter, a zaga Alain Pereu e Marlon na lateral. Nas laterais a gente tem o Railan na direita, o Ramon na esquerda, a volância aqui, um esquema no 4-3-3, o Lucas Mineiro, Felipe Augusto, Denilson, e no ataque lá na frente o Jonathan Cafu, o Isidro Pita e o Derek Lacerda. Tá? Esse aí seria o time e, eventualmente, o técnico Petit, ele pode lançar a mão aí de colocar o Daverson para jogar. A grande questão, né, seria o tempo, quanto tempo o Daverson aguentaria jogar, já que ele não vinha jogando, né? E o entrosamento, o jogador sem jogar, ele perde ritmo de jogo e ele pode perder, né, na questão do entrosamento. O fato aí que pode ser um complicador, né? Acredito que a equipe do Cuiabá não venha tanto a se lançar para o jogo contra o Bahia. A gente viu o retrospecto do Cuiabá basicamente empate, né? Os últimos 5 jogos eles perderam um e empataram 4 partidas. Então, não acredito que a equipe do Cuiabá venha muito tentar propor o jogo contra o nosso Bahia, né? O time do Cuiabá deve chegar aí, deve eventualmente vir fechadinho, ocupando espaços, dificultando, né? Aquela jogada de sempre, dificultando o meio-campo, dificultando os nossos jogadores pensadores no meio ali, para tentar roubar uma bola, né? E partir para um ataque. Isso é o mais esperado. Sem contar que o time do Cuiabá também tem uma partida importante, né? Na Sul-Americana para frente. Então, esse aqui seria o time que a gente acredita, né? Que possivelmente o Cuiabá irá colocar para jogo. Aí fica para vocês a grande pergunta. Essa é a equipe? Se vocês concordam, coloque nos comentários aí. Se vocês desconcordam, vocês chegam nos comentários e colocam a equipe que vocês acham mais legal, beleza? Para a gente só encerrar a parte do Cuiabá, né? O time do Cuiabá, como a gente falou, eles treinaram no CT do Vitória. Então, eles, na sexta-feira, eles fizeram um treino aí no CT do Vitória
E a TV do Cuiabá, a Cuiabá TV, ela fez um videozinho com uma entrevista de um jogador, né? Mostrando a parte do treino, o último treino, e a entrevista do jogador. Vamos só acompanhar aqui para a gente finalizar a nossa fala, né, com o time do Cuiabá. A escalação já passamos, então vamos só ver o que é que o jogador do Cuiabá falou. Com certeza, amanhã é um jogo de suma importância, que a gente vem determinado a ganhar os 3 pontos, né? A vitória. Então vai ser um jogo difícil, complicado, mas que temos a total condição de sair vitoriosos. Amanhã eu sei que amanhã vai lá, a Fonte Nova vai ter a casa cheia, né? Mas que isso aí não vai afetar nada a gente aqui. O Cuiabá tá concentrado, tá disposto a fazer um grande jogo amanhã. E que Deus nos abençoe que possamos sair vitoriosos, né? Com esses 3 pontos que vai ser de suma importância para o decorrer do campeonato. Com certeza, todo ponto tem a sua importância, né? Deve ser 1 ponto ou só 3, mas cada ponto tem sua importância e no final do campeonato esses pontos vão valer super a pena para a gente não brigar ali para cair, né? E sim se permanecer na Série A. Então a gente está focado aí, vamos ver o que o professor tem aí para nos dizer e fé, né? Mano, é de suma alegria, né, velho? Minha família vai estar lá no estádio me apoiando. Então, sempre quando a gente vem aqui jogar aqui na nossa terra, né? Tem o apoio dos familiares que estão longe, né? Durante o ano. Isso é de grande alegria e espero retribuir ali dentro do campo, né? Com a vitória. A gente vem, né, com um bom desempenho fora de casa, né? E a gente pretende continuar nessa pegada aí, né? Sempre sendo aquele visitante indigesto, né? Então, que possamos sair vitoriosos amanhã, com fé em Deus. Tá aí, sempre sendo aquele visitante indigesto. O jogo não vai ser fácil. Eu comentei, né, na live que eu participei do pessoal da bancada Norte e Nordeste. O jogo não vai ser fácil, o time está lá embaixo, mas está brigando em outros campeonatos internacionais. Então, Bahia é favorito? Mas o jogo não vai ser fácil. Falou aí o lateral direito do Cuiabá, lateral que deve entrar e disputar a partida hoje, beleza? Agora sim, agora nós vamos falar do Bahia, né? Time do Bahia que finalizou os treinos nessa sexta-feira, time do Bahia quarto colocado, né? Depois de vencer o Furacão, o time do Bahia não fez, jogou na quarta, descansou na quinta-feira e fez um único treinamento na sexta-feira, né? O time fez treino único, o time aí está numa sequência que não consegue ter tempo para treinar, é só tempo para recuperar jogador, analisar o que aconteceu e já pensar na próxima partida. Então, o time do Bahia vem nessa sequência aí, jogo meio de semana, final de semana, meio de semana, final de semana. E aí tem mais um jogo dessa sequência que é o Cuiabá. Agora, entre o Cuiabá e o Corinthians, aí o Bahia vai ter uma semana cheia, provavelmente, né? Não uma semana cheia de treino, mas o Bahia deverá dar uma folga no domingo, uma folga na segunda-feira. Aí treina terça, quarta, quinta, sexta e provável, eu não me recordo se o jogo é sábado ou domingo, mas vai ter pelo menos 4 treinos para o jogo contra o Corinthians. Grande ponto dessa partida, já que a gente ainda não vai pensar no Corinthians, primeiro é no Cuiabá, grande ponto aí é a gente agora fazer aquele exercício. Qual deverá ser a escalação do Bahia? Qual time que o Bahia vai escalar aí para jogar? Essa é a grande pergunta. Vamos falar do Bahia, né? Então, enquanto a gente fala do Bahia, soltar algumas imagens aí. Falei para vocês, o time do Bahia, ele não teve muito tempo para treinar entre o jogo da quarta e o jogo de sexta, né? O time do Bahia tem apenas um único desfalque, né? O desfalque do jogador Everaldo. Everaldo, ele levou o terceiro cartão amarelo contra o Atlético Paranaense e aí ele não pode jogar nessa partida de sábado, a partida de hoje, tá? Com isso, o Rogério Ceni ele deve fazer alguma modificação aí, deve modificar alguma coisa no ataque e, claro,
O Iago Borducci, né, que foi anunciado aí que entrou na lista, e como ele está na lista, o Bahia pode eventualmente, né, utilizar esse jogador aí. Vamos ver, né, o que é que o Rogério Ceni vai fazer. O fato é, nosso Bahia, ele vem de um triunfo importante, um triunfo aí importante contra a equipe do Atlético Paranaense, né, e tem uma sequência invicta na Arena Fonte Nova, jogando aqui nos nossos domínios. O Bahia não perdeu ainda, não perdeu um pontinho ainda nessa primeira etapa, certo? Então, primeiro turno aí está quase finalizando. O Bahia tem os 2 últimos jogos, que é contra o Cuiabá e contra a equipe do Corinthians, e o Bahia ainda não perdeu pontos em casa. Então, o time do Bahia ele vem completo, o único desfalque é o jogador Everaldo. E aí, a grande dúvida, né? A grande dúvida provavelmente do Rogério Ceni e de todo o torcedor. Qual deverá ser o time que o Rogério Ceni vai colocar, né? Que ele vai escalar para jogar? Lembrando, na quarta-feira, o Rogério Ceni descansou algumas peças, então ele jogou com 3 modificações. E o time se comportou muito bem com aquelas 3 modificações. Com isso, a grande dúvida é, será que o Rogério Ceni mantém aquelas 3 modificações, né? Quer dizer, claro, ele vai ter que fazer uma modificação, mas aí ele poderia colocar o Tassiano, tirar o Everaldo e entrar com o Biel e o Rezende, né? Então, no jogo da quarta-feira, recapitulando, né? O Bahia poupou o Caio Alexandre, poupou o Everton Ribeiro e poupou o Tassiano. Então, aí agora ele poderia não poupar o Tassiano, mas poupar, entre aspas, o Everaldo, poupar o Everton Ribeiro e poupar o Caio Alexandre, né? Poupando o Caio Alexandre, o Bahia perde um pouco naquela saída a 3, mas ele ganha um pouco em marcação, né? Ganha um pouco em altura, né? Para poder a linha de zaga, né? E descansa um pouco o Caio Alexandre, podendo colocar ele eventualmente num segundo momento. Descansando Everton Ribeiro, a gente descansa o jogador dessa sequência aí que vem, né? Agora tem um detalhe, o Bahia vai ter uma semana de folga. Então, será que vale a pena descansar esses jogadores agora? Ou colocar eles para jogar e já deixar isso domingo e segunda descansando tranquilamente? Acho que essa é uma das dúvidas do Rogério Ceni. A outra dúvida é o Iago Borducci, né, que foi apresentado, já tem o nome no BID. Será que ele começa jogando? Será que ele joga, né? Então, nós temos aí 2 partidas em casa. O Iago Borducci, que já vem treinando há mais de uma semana, então já deve estar devidamente incorporado, né, ao elenco. A grande dúvida aí é saber se ele vai começar jogando ou não. Tudo isso, né, para a gente tentar montar uma escalação. E aí, né, qual seria a escalação que a gente monta? A gente pode pensar com aquelas 3 substituições ou pensar da seguinte forma: ele já descansou os jogadores, né? E uma vez os jogadores descansados, então essa aqui poderia ser a equipe titular do Bahia. O time do Bahia, você poderia, deixa eu só aumentar mais um pouquinho para vocês enxergarem, ou seja, aquele nosso, entre aspas, tradicional feijão com arroz, só com uma pitadinha a mais de sal ou uma pitadinha a mais de tempero baiano, como a gente pode dizer. A gente tem aqui Marcos Felipe no gol, a zaga Canives e Gabriel Xavier, sem dúvidas. Do lado direito, Gilberto. Santiago Arias segue ainda jogando pela seleção colombiana. O meio-campo, aí na lateral esquerda, como a gente está com aquele nosso tempero baiano, o Luciano Juba segue, e aí, para mim, ele começa jogando e, eventualmente, o Borducci ele entraria depois, né? Acho que a gente tem visto que a evolução do Juba, então ele não compromete, né? Ele não está comprometendo o desempenho da equipe, ou seja, não teria uma necessidade de você eventualmente sacar ele de imediato.
Então, o Luciano Juba entraria aqui. O meio-campo a gente teria Jean Lucas, Caio Alexandre, Everton Ribeiro, Cauli, né? No ataque, Tassiano na esquerda, e aí uma substituição simples. Esse time aqui seria apenas uma troca de uma peça, né? O time base, e você, levando-se em consideração que os jogadores descansaram, então você troca só a peça que precisa trocar. Sai Everaldo, entra Ratão. Certo? Aí agora, né, a gente tem que esperar o que é que o Rogério Ceni vai fazer. Se o time for diferente desses, vocês já colocam nos comentários aqui, já dizem o que é que vocês acham, qual seria a escalação de vocês para o nosso Bahia, beleza? Eu acho que é um bom time, né? É um time que vem jogando bem aí, e aqui, né, com o elenco que nós temos hoje, né, o Bahia teria boas opções aqui. Por exemplo, nós temos o Juba aqui jogando de lateral esquerda, né? Eventualmente, no segundo tempo, que normalmente o Rogério Ceni gosta de mudar o esquema, então ele pode tirar o Tassiano e ao invés de colocar o Biel, ele pode eventualmente colocar o Iago Borducci. Então ele puxaria o Juba para frente para virar um ponta na esquerda e o Iago Borducci jogar aqui de lateral. Aí a gente teria várias. Aí você teria o Borducci, você tem o Biel, você tem o Luciano Juba, né? Então, nosso time agora ele tem um conjunto a mais de opções, né? Um leque a mais de opções aí para o Rogério Ceni jogar. Na parte do ataque aqui, a gente perdeu duas peças, né? Nós perdemos o Everaldo suspenso e nós não temos o Estupian, que deu adeus, nós já anunciamos aqui. Mas aí, né, a gente tem um Ratão, a gente tem um Ademir e o Thiago do Sub-20, que, segundo o pessoal noticiou, ele foi integrado ao elenco, né? E ele vai compor o banco do Bahia hoje. De forma que essa deve ser a base, ou eventualmente o Bahia que vai jogar hoje contra a equipe do Cuiabá. Valeu? Para a gente finalizar esse nosso pré-jogo, esse nosso Hoje é Dia de Bahia, né? Como a gente colocou uma pequena entrevista do Cuiabá, nós temos também uma entrevista no Bahia. Quem deu entrevista na sexta-feira, nós já publicamos no nosso canal, foi ele aqui, ó, nosso meia Biel. Se ele deu entrevista, será que ele vai para o jogo? Vamos ver, vamos aguardar. Agora nós já demos a nossa escalação, vamos seguir na nossa aposta, beleza? Vamos ver o que é que o Biel falou, entrevista rapidinha, aí a gente encerra o nosso Hoje é Dia de Bahia. Entrevista coletiva com o atacante Biel, a pergunta de Estela Ribeiro. Biel, Bahia tem um terceiro melhor ataque da competição, e você é um atleta que tem contribuído bastante para esses bons números. Como você tem avaliado a sua performance nesse início de campeonato? Isso é muito bom para a gente estar entre os três time brasileiro no melhor ataque. Fico feliz também por estar participando dos gols, da assistência. Foi de muito trabalho, venho trabalhando bastante para estar à disposição do Rogério e fico feliz por estar ajudando. Biel, pergunta de Edésio Góes. Há uma orientação tática e técnica para a marcação sem bola do adversário? A orientação é dar o nosso melhor de campo, né, na posição tática, de defender e atacar. Acho que é importante a gente estar bem para defender e quando tiver lucidez na frente, saber atacar e aprimorando nosso texto final também para isso. Pergunta de Sival Anjos. Biel, o Bahia vai ter pela frente 2 jogos contra Cuiabá e Corinthians após 2 partidas como visitante. Qual o pensamento do grupo quando olham para esses 2 jogos dentro de Salvador? O pensamento é grande pela forma de estar sempre pontuando dentro de casa, a gente está 100% correto dentro de campo e dentro de casa. Então vamos enfrentar essas 2 partidas o mais sério possível para que a gente possa pontuar e fazer os 6 pontos. A pergunta de Gabriel Bacelar. Amanhã vocês devem enfrentar um Cuiabá com a Fonte Nova daquele jeito, com aquela atmosfera. Daquele jeitão. Qual é a expectativa para esse jogo de amanhã, sabendo que vocês vão contar com esse apoio da torcida? A expectativa é das maiores, né? A gente, no fator casa, a nossa torcida está sempre em apoio, em sempre em multidão para nos apoiar. A gente espera fazer um grande jogo e sair com os 3 pontos. Pergunta de Michael Douglas. Biel, você estava em 2023 quando o Bahia brigou contra o rebaixamento. Como você enxerga hoje essa evolução por cima? Então,
eu acho que a gente serviu de amadurecimento pra gente. Agora, hoje, esse ano, estão brigando bastante para estar sempre brigando no topo e buscando coisas grandes. A penúltima pergunta é de João Luiz e Douglas Santana. Biel, o Bahia tomou 3-0. Não aconteça novamente na Fonte Nova. Eu acho que o fator foi uma da expulsão que a gente teve no primeiro tempo, né? Mas agora a gente vai estar totalmente focado para que a gente possa não ter esses erros que teve na rodada passada lá, né? No ano passado. Mas agora é focar e fazer um bom jogo e sair com os 3 pontos diante do Cuiabá. A última pergunta é de Luiz Guimarães. Biel, ano passado foram 103 gols no ano todo. 93 marcados antes mesmo do final do primeiro turno. Como você avalia o poder ofensivo e qual é a sua mentalidade com relação a aumentar esses números? Eu acho que a gente vem trabalhando diariamente essa questão de finalização de terço final. A gente vem trabalhando muito, muito mesmo. Todo dia o professor Rogério faz esse treinamento com a gente para que a gente possa aprimorar. Isso está fazendo efeito dentro de campo. A gente tem alguns erros ainda, errando alguns gols ainda que não é para errar, mas esse trabalho diariamente, né, do dia a dia, está fazendo efeito nos jogos. E agora é manter focado para que a gente possa aprimorar 100%. Aí, né, entrevista coletiva do Biel, focado, né, foco no resultado, cautela com o adversário. É importante isso aí sempre, beleza? Para a gente finalizar, né, nós falamos da escalação do Bahia, falamos da escalação do Cuiabá, mas nós não falamos da escalação da arbitragem. Pronto, está aqui na tela. A gente finaliza com a escalação da arbitragem. Árbitro do Espírito Santo, Davi de Oliveira Lacerda, torcer para que ele faça uma boa partida. Assistido por Eduardo Gonçalves, do Mato Grosso do Sul, e do Douglas, também do Espírito Santo. Quarto árbitro aí, ele é paranaense, o Kleber Ariel, e o árbitro de VAR, o árbitro de vida, é o Emerson de Almeida, de Minas Gerais. Vocês viram aí, ó, ninguém é fifado, todo mundo é só arbitragem CBF, beleza? Então, hoje é dia de Bahia, lembre-se de deixar o like, de deixar o joinha, ativar o sininho das notificações e compartilhar, né, esse conteúdo com todo mundo que você gosta. Valeu? Estádio Esquadrão, a gente agradece, se despede e fica por aqui. Um abraço e já fui, papá!